tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, mas tudo bem. Não, mentira, tá tudo bem. Mas hoje eu vim falar de uma coisa que, assim, é uma coisa que eu tô passando. Então, eu vou trazer aqui aquilo que eu tô tentando aplicar pra mim, ok? Mas eu honestamente não vou poder chegar pra você e falar assim: nossa, isso super funciona. Eu acho que isso funciona. Eu espero que isso funcione. Agora, garantir, eu não vou estar garantindo, porque eu tô tentando aqui. Tentando não, fazendo, né? Mas, difícil. Então, vamos falar sobre crenças limitantes. Eu, assim, eu tenho algumas. E o ruim, né, quando você chega nesse momento de ficar pensando sobre as coisas, de ficar refletindo e tal, é que você chega num momento que você vai começando a descobrir mais coisas. E quanto mais você descobre, mais profundas elas são. Porque você vai observar primeiro aquilo que é uma camada mais externa, sabe? Aquilo que é mais grosso, que você observa mais no seu dia a dia. E aí depois que você começa a resolver aquilo, aparece outra coisa. Você fala, E aí você começa a fazer uma autoanálise, o que é muito positivo, porque você tem a possibilidade de evoluir. O problema é que nessa evolução ela machuca, entende? É assim, eu vou utilizar uma metáfora que eu usei há muito tempo com uma pessoa que eu gosto muito. Mas enfim, tipo assim, que eu gosto muito que eu fiz essa metáfora na época e ela realmente, tipo assim, é algo que eu levo pra vida até hoje. Que é, tipo, ser a escuridão de alguém. Entende? Tipo assim, você não deve ser o ponto de conforto de alguém. Por quê? Porque a gente cresce na escuridão. É por ter uma escuridão, é por ter o desconforto que você vai acender a luz. É por ter esse desconforto que você vai arranjar alguma forma de ter a luz. Imagina que acaba a energia. Você vai ficar sem luz. Você não quer ficar sem luz. Você não quer ficar sem claridade. Porque agora você tá no escuro. Então você vai dar um jeito. Você vai encontrar na sua casa alguma vela perdida, não sei onde. Você vai dar um jeito de ir comprar. Você vai fazer alguma coisa, sabe? Nem que você, sei lá, utilize uma power bank. Você vai fazer alguma coisa. Alguma coisa você vai fazer. Você vai sair do estado de inércia em que você se encontrava porque algo foi desconfortável pra você. Então, a escuridão, né? Eu falei isso pra pessoa no sentido de ser a escuridão pra pessoa, sabe? Que eu não quero ser uma pessoa confortável. Eu quero ser um incômodo mesmo. Eu quero que as pessoas me observem, eu quero que elas estejam do meu lado e que elas falem, nossa, eu me sinto tão incomodado com isso agora que eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, né? Mas que seja um incômodo construtivo, né? Não uma coisa assim desgraçosa. Mas é nesse sentido. Então, você entra meio que nesse buraco, sabe? Você vai entrando num buraco, você vai ficando difícil, né? Porque quanto mais profunda é uma coisa, que imagina, às vezes não, tem um, esqueci o nome do autor, mas tem outro, que ele faz tipo uma pirâmide invertida dos sentimentos, sabe? E aí a gente tem eu tô balançando assim, porque eu tô meio, então, enfim, deixa eu pôr mais de luz aqui, eu acho que é melhor, bem melhor. Então, tem um autor que ele tem uma pirâmidezinha assim, e lá no finalzinho a gente tem medo e insegurança. Em cima do medo e insegurança tem a raiva, que é o que normalmente a gente sente na hora, mas na verdade é uma forma de encobrir nossas próprias inseguranças. Então, você vai meio que adentrando, sabe? Você começa ali com um sentimento mais soft, sabe? Uma coisa que aparece mais no seu dia a dia. E aquilo que aparece mais, que você observa mais, é o que é mais simples. Mesmo que seja ainda assim muito difícil. Porque qualquer mudança na sua personalidade é muito difícil. Mas quando você vai adentrando mais fundo, mais fundo, mais fundo, você percebe coisas que, assim, você tentava até mesmo esconder de você mesmo, sabe? E isso é terrível, terrível. Por quê? Porque, pelo menos a sensação que eu tenho é que isso dificulta a minha possibilidade de tomar decisões. Pronto, é isso. Acho que é isso. Eu tenho muita dificuldade em tomar decisões nesse sentido, porque assim, imagina, eu sou uma pessoa muito decidida, assim, no geral, né? Tipo assim, eu quero isso. Ou eu não quero isso. Eu falo, só que daí, imagina, depois eu começo a perceber que eu falei aquilo
por causa de uma crença limitante, por causa de algo que aconteceu no passado. E aí depois eu fico assim, agora, como é que volta? Como é que faz pra eu não ter falado isso? Como é que faz? E essa situação que eu tô me encontrando nesse momento, sabe? Eu tô percebendo muita coisa que eu deixei que o passado me afetasse no presente e eu tô assim. E agora que eu já fiz, o que eu faço, sabe? Tipo assim, como é que eu desfalo isso? Entende? É tipo assim, eu argumentei. Eu argumentei. Gente, esse vídeo tá uma comédia, assim, pra mim, porque assim, tá depressão. Que eu argumentei, eu falei uma coisa, eu falei uma coisa assim, eu não vou fazer isso. Estou pensando racionalmente nisso, estou tomando essa decisão racionalmente, isso é melhor. Vamos fazer isso. E aí agora eu tô tipo assim, não, eu não quero isso não. Não é isso que eu quero de verdade. E aí eu tô assim. Só que eu tô com medo. Eu tô com medo de dizer que eu mudei de ideia. Eu tô com medo da pessoa chegar pra mim e falar assim, ah, mas a argumentação foi boa. E eu tipo, por quê? Por que foi argumentar tão bem assim? Poxa, podia ter argumentado bem. Então, e tá meio. Ai, é muito confuso, sabe? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo também pra você perceber que não é. Você não é uma pessoa doida. Você. Cara, tem uma música. Nossa, hoje eu tô. Eu tô esquecendo o nome das coisas. Ai. Enfim, tem uma música que ela fala assim: de perto, todos são doidão. Cara, de perto todos são doidão, viu? Porque assim. Ninguém é perfeito. E todo mundo tá querendo melhorar, né? Só que algumas pessoas vão estar buscando mais isso. Só que buscar isso não significa que essa pessoa vai cometer menos erros, ela vai mudar menos de ideia, ela vai ter menos problema. Não significa isso. Significa que ela tá tentando melhorar. Significa que com o tempo aquele problema não vai existir mais. Mas não significa que outros não venham a existir. E esse é o meu caso. Então, eu venho aqui falar porque eu quero ser mais vulnerável. Tá sendo meu processo aqui. Porque eu sou uma pessoa muito pouco vulnerável. Muito, 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 muito. E quase ninguém sabe disso. Né? Quase ninguém sabe dessa minha questão. Eu sou muito pouco vulnerável. Eu sou uma pessoa que eu quero ser o mais certa possível. Eu quero ser o mais perfeita possível. E aí, isso me torna meio... Cara, não é fria, porque eu sou muito amável, assim, mas tipo assim, isso me torna uma pessoa que aparenta ser muito bem resolvida, no geral. E assim, no geral eu até sou, mas assim, eu também tenho as minhas questões. Eu acho que eu me abro muito pouco pra elas. E eu não sou uma pessoa um pouco vulnerável pra essas outras pessoas só, não. Pra mim também. Eu às vezes ignoro muito os meus próprios sentimentos, sabe? E é muito difícil, gente. Muito difícil. Então, o que acontece nesse meu momento é que, imagina, eu tive um sentimento, né? E aí eu falei, nossa, que medo desse sentimento. Só que o medo tá lá no fundo. A insegurança tá lá no fundo. Então, o que eu falei, não. Eu vou ser uma pessoa racional. Não vou lidar com isso agora. Entendeu? Não é momento. Agora é o momento. É o momento do meu crescimento pessoal. A maturidade. Mas não é maturidade, porque não era isso que eu queria. Não era. E agora vai ter que ser, porque agora eu fiz e não vou ter o que fazer. Não. Mas tudo bem. Vamos lidar com isso. Ai, Clarissa, mas você pode conversar. Você pode falar. Eu não vou. Eu não vou. Ai, mas você falaria isso pra uma amiga sua? Provavelmente. Provavelmente eu falaria assim, amiga, tá tudo bem você mudar de ideia. Mas eu não vou. Eu não vou, não vou. Não vou porque uma parte da minha cabeça ainda acha que aquilo é certo. A outra parte é a parte que eu falei, do tomar decisões, entende? Porque imagina, é muito difícil tomar decisões quando você fica em dúvida se a decisão que você estava tomando era realmente boa, do tipo assim, nossa, não, analisei a situação real, e é isso aí, ou ela tá vindo de um viés de uma coisa antiga que te aconteceu, ou uma crença que você tem que te atrapalha, e você não consegue
visualizar isso claramente. Então, esse é o meu problema nesse meu momento, é esse meu dilema. Eu não vou falar. Por que você não vai falar? Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho a certeza de que isso não é a minha insegurança falando, de que isso não é minhas emoções falando muito alto e eu tá deixando meu racional, se aquilo era realmente meu racional ou não. Então, assim, isso torna muito confuso, entende? Então, como resolver isso, né? O que eu tô tentando usar? Eu tô tentando, mentalmente, mas eu posso escrever também, porque visualizar ajuda muito. Escrever a situação e falar a realidade, tenta encarar ela assim, o mais real possível e não deixa pra escrever isso num dia só, escreve tudo de uma vez só, não, sabe? Vai escrevendo, sabe? Vai escrevendo quanto você quiser escrever. Durante o dia, durante a semana, vai escrevendo. Até você ver, né? E aí você vai perceber se você vai fazer duas colunas, né? Então, vai ser a coluna da realidade e a coluna do seu sentimento, como você se sente, o que você achou e o que de fato aconteceu. E você vai dividir essas duas colunas e você vai escrevendo durante os dias, tudo mais, né? E aí você vai perceber, tipo, se a coluna do eu acho tá muito, muito, muito cheia, é muito mais provável que você tenha tomado essa decisão por base nisso. Mesmo que ela tenha parecido racional, ela é um racional baseado numa realidade que não é real, entende? Porque o problema da crença limitante é esse, é que você realmente acredita nisso. Aquilo é a realidade pra você, você enxerga aquilo. E aí é muito difícil tomar uma decisão com base em uma realidade que você não vê. Isso que é difícil, falar assim, ai meu Deus, mas eu tô fazendo a realidade, mas é a realidade real? Ou é a realidade baseada nas coisas que você passou, nas coisas que você acredita? Porque é isso, é como se o seu olho tivesse um filtro de realidade que foi planejado pela sua mente há muito tempo atrás. E aí você acaba começando o quê? A repetir os erros do passado, por isso, porque você olha para aquilo, você vê aquilo. Imagina, eu tô com essa pedra. Tô com essa pedrinha aqui. Eu tô vendo essa pedra aqui. E aí alguém, uma pessoa aleatória, chega e fala assim, olha, afinal essa pedra aqui, na verdade, ela não é uma pedra. Isso aqui é uma concha, sei lá. Isso é uma concha. E aí você fala assim, mas eu estou vendo uma pedra. Porque eu aprendi que isso é uma pedra. Porque o meu passado me ensinou que isso é uma pedra. Então, como você quer que eu tome a decisão de que isso aqui deve ser uma concha se eu vejo uma pedra? Tá me entendendo? Esse é o problema. E eu entendo mesmo quando a gente sofre isso, é muito difícil, porque é uma guerra mental muito grande de entender as coisas. E até entender, por exemplo, eu tô com uma outra questão agora que eu também já percebi que é um trauma, né? E aí eu não consigo tomar a decisão se aquilo realmente tá acontecendo ou não. Imagina, no meu antigo relacionamento, o castigo de silêncio, ele era muito utilizado. Não por mim, mas pela outra pessoa. Era muito utilizado. E a pessoa sempre transmitia uma ideia de que eu incomodava. Eu incomodava quando eu ligava, eu incomodava quando eu mandava mensagem, eu tava sempre incomodando. E aí agora, quando alguém que eu me interesso, romanticamente falando, chega e faz esse tipo de coisa, tipo assim, não exatamente faz isso, ela, sei lá, não respondeu naquele dia. Eu já fico pensando, será que eu tô me incomodando? Será que eu tô me iludindo? Será que eu tô... Ai, Clarissa, mas esse pensamento é meio doido. Eu sei, mas na hora eu fico assim. Só que o que eu tô escolhendo fazer é não falar. Clarissa, mas você não tá sendo vulnerável de novo. Eu sei. Mas é que eu tô tentando respirar um pouco. Pra, se eu for falar, realmente ser alguma coisa, entende? Porque é importante também a gente tornar um equilíbrio, né? Que é de nem tudo eu tenho que falar. Às vezes eu só tenho que lidar sozinho mesmo. E eu acho, nesse momento eu acredito que essa é uma coisa que eu tenho que lidar sozinha. Nesse momento eu sei que é uma questão minha, que a pessoa nem sonha que isso é. Ai, Clarissa, mas a pessoa pode ter aquela intenção. Cara, mas eu não vou ter controle sobre isso, eu não tenho certeza disso. Ai, Clarissa, mas o que você tá fazendo das suas colunas? Então, o que eu fiz? Porque eu fiz essas colunas. Então eu coloquei o que de fato aconteceu e o que eu senti.
E a questão é que, tipo assim, mesmo quando a pessoa passou um tempo, quando ela chegou, realmente ela estava presente. Então, eu falo, talvez eu não esteja incomodando. Talvez eu esteja surtando levemente na minha própria cabeça. Pode ser porque eu estou levemente sangruda? Pode. Também. É pra girlies. Espera passar aí você vai ver se era ou não. Mas assim, pode ser, pode. Mas assim, a situação de fato é essa. A pessoa demonstrou disponibilidade no momento que ela realmente estava disponível. E tá tudo bem. Então, eu compreendo que muito provavelmente tem mais a ver com a minha coluna de eu acho, de eu sinto, não sei o que, tava muito maior do que o que de fato aconteceu. E quando eu olhar pro que de fato aconteceu, era meio, tá tudo bem. Então, é porque provavelmente essa minha lente fez com que eu observasse uma ação muito leve, muito tranquila, como algo problemático, como algo difícil. E eu vou colocar essa pressão na pessoa? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Se você tiver em um relacionamento, aí eu acho que já é uma coisa interessante você falar com a pessoa. Porque no relacionamento a pessoa vai te ajudar. Se você não tá no relacionamento, cara, a pessoa não tem mesmo essa obrigação. Não tem mesmo. Ai, mas ela pode ser legal e fazer. Pode, mas assim, você tem que aprender a se cuidar também. Você tem que aprender a se acolher. Você tem que aprender a se socorrer primeiro. Pra depois você saber pedir o colo do outro porque você realmente precisa. Entende? Não ser um colo assim de, nossa, explodir na pessoa. Não, eu lido com isso primeiro, eu vou me acalmar, eu vou respirar, eu vou refletir, pra quando eu for falar, eu falar isso com, não sendo exatamente isso, aquilo que eu tava antes, mas sendo uma coisa mais tipo assim, não, realmente é isso daqui o problema. Sabe, tentando centralizar o problema mais focado na realidade e menos no eu sinto, sabe? Lidar com esse sentimento sozinho é muito importante a gente aprender a ter controle emocional, realmente, sabe? É claro que a pessoa que estiver do seu lado, ela sabendo dos seus traumas, sabendo do que você passou, sabendo isso aqui, ela vai tentar melhorar. Mas também é assim, existem coisas que as pessoas não vão conseguir fazer porque a vida delas não permite, porque elas estão num momento muito corrido, porque, sei lá, qualquer coisa, sabe? Pode acontecer. E pode não ser porque essa pessoa não se importa. Pode ser simplesmente porque realmente não dava, porque não era naquele momento. Entendeu? Porque ela te priorizava em outras coisas. Porque ela tentava estar lá em outros momentos. Porque no momento que ela estava, ela realmente estava. Então, dê valor ao que realmente existe, menos ao que você estava imaginando na sua cabeça doida. Entende? Então, escreve essas duas coluninhas. Se a sua coluna do cinto estiver muito cheia e você olhar para a situação real e você nem achar que ela é tudo isso, então calma, sabe? E às vezes até a situação é um pouco assim incômoda. Mas o seu incômodo acaba por ser um pouco desproporcional, sabe? Por conta das suas questões antigas, entende? Então, nesse caso, por exemplo, eu tinha esse tratamento do silêncio, então acabava que, pronto, quando isso acontece eu me sinto mal mesmo. Eu fico pensando, meu Deus, eu tô realmente incomodando, eu sou um problema, não sei o quê. E entende que isso é muito desproporcional pro que de fato é. E aí eu vou chegar e vou transmitir isso pra pessoa, tipo, pra quê? Ela vai fazer o quê? Eu tenho que saber lidar com isso primeiro, pra depois eu falar o que realmente é o incômodo, o que realmente é, de uma maneira proporcional, porque senão fica um desequilíbrio emocional absurdo, entende? Então é o que eu tô falando aqui. Ai, Larissa, você tá aqui dando conselhos, mas você tá dizendo que você tá passando por isso? Sim, porque eu tô tentando melhorar, então eu tô aqui fazendo isso junto com você. Desde o início, a ideia é essa, não é vir aqui perfeita falando assim, não, eu fiz isso e isso aconteceu. Nossa, minha vida deslanchou. Não, eu tô aqui te mostrando. Se minha vida deslanchar, vocês vão ver. Senão, vocês vão ver também. E é isso, é tentativa e erro, até que uma hora vai, entendeu? O importante é não persistir no mesmo erro, sabe? Continuar tentando, fazendo coisas diferentes e tudo mais, até chegar num resultado que eu goste. E é isso, sabe? É isso. Ah, outra coisa que é muito importante pensar, vamos lá, falamos de duas coisas até agora, tá bom? Que é perceber momentos mais emocionais. Falei na questão de, tipo, tá menstruando. Mas no geral é tipo assim, sei lá. Imagina que é uma coisa até mais simples. Você ficou estressada com alguém, mas aí você não dormiu bem.
Você tava com fome, sabe? Você tem que saber o momento certo de entender as suas emoções. Saber que existem momentos que você vai estar mais suscetível a emoções mais intensas. E isso é ruim. Isso é ruim. Emoções intensas são interessantes. A gente fica... mas elas são absurdamente viciantes. E esse é o problema. Quando você tem muitas emoções intensas pro negativo, você se vicia e se sentir assim. Então, escolha o momento de ir falar com a pessoa, porque senão vai ser muito abrupto, vai ser muito desproporcional. Porque você não tava bem, não era o momento, você tava suscetível, tava muito sensível. Então, escolha o momento certo. E entenda o seu momento também, né? Segundo, é você escrever essas 2 colunas e colocar tudo que você sentiu e o que foi de fato. E outra coisa, que é se fazer essa pergunta. Se não houvesse internet, isso realmente seria um problema? Cara, isso resolve uma parte das coisas. Assim, honestamente, sabe? Porque assim, se eu não tivesse, sei lá, se eu não visse vídeos, sei lá, não sei, vou pensar numa coisa aleatória. Às vezes, imagina, você nem é uma pessoa que gosta de receber flor. Mas aí você viu um vídeo de uma pessoa que recebeu uma flor. E você falou assim, meu Deus, no relacionamento só vale a pena se eu receber uma flor, é o mínimo. Isso é o mínimo. E aí agora, o cara que você tava a vida toda, que você achava que era um princeso, que fazia tudo o que você queria, agora ele é ruim. Por quê? Porque ele não faz o mínimo. Porque agora ele não me deu uma flor. Tá entendendo? Ai, mas Clarissa, tem pessoas que gostam de flor. Sim, mas aí pronto, é uma coisa que, né, você vai falar e tudo mais. E até você pode se inspirar, mas quando aquilo te traz um sentimento de uma angústia de, nossa, não, então ele não é nada por causa disso daqui. No, girl, não. Sua métrica tá muito fora da realidade. Então, assim, se não existisse internet, se você não ficasse assistindo o vídeo, você realmente teria esse problema? Ou ele foi uma coisa que foi imposta, que você viu outra pessoa e você começou a colocar aquilo pra sua vida como uma verdade absoluta? Você quer ganhar flor? Fala primeiro, não espera que vai ser o mínimo. A pessoa não sabe o que é o mínimo. E, sinceramente, essa coisa de, isso é o mínimo. Parem com essa bosta. Parem, nada é mínimo. Tudo que a pessoa faz é porque ela quis fazer. Ela quis fazer de coração. Ai, Clarissa, mas e se a pessoa tá ali, tá me iludindo? Você vai saber isso como? Vai ficar vivendo na loucura pra sempre? Vai ficar pra sempre ali? Ai, não, tô me iludindo. Aí você nunca vai viver de verdade, porque quando alguém estiver realmente fazendo, você vai ficar pensando nisso. Você nunca vai saber. É muito melhor você pensar, nossa, a pessoa fez o que ela realmente quis. A pessoa fez porque ela me achou muito legal, que ela achou que valia a pena. Pronto, vai ser feliz, porque assim, não adianta você ficar nessa loucura de medo. Você só tá vivendo o seu problema antes dele sequer, talvez, quem sabe, um dia acontecer. Entende? Então é isso, as crenças limitantes, elas realmente são coisas que você acredita, você vê, você enxerga, mas elas te atrapalham você. Te atrapalham a seguir bem, te atrapalham no seu dia a dia, te atrapalham a vivenciar o melhor. Entende? É sobre essa questão. Entende? Então, toda vez que você observar que existe alguma coisa que você acredita fielmente, mas ela minimamente te atrasa, é uma crença limitante. E aí você tem que lidar com isso. Não importa o quanto isso já tenha sido validado por outras pessoas no seu passado, nem todo mundo é obrigado a seguir a sua métrica. A sua métrica não é a métrica do mundo. Quem diria, né? Quem diria? Então é isso, tá? Vamos absorver a nossa significância, tá bom? E compreender a nossa crença limitante para parar de ficar socando um sentimento em cima dos outros. Vamos lidar com essas coisas sozinhos, tá? Um pouquinho também, por favor, tá bom? Ficar bem, vamos ficar bem. Na loucura, mas vamos, tá?